Nono ano, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 30 de março, e nós vamos aqui começar o nosso capítulo B2, beleza? Lembra que a frente A é uma frente que fala da história geral, da história do mundo, e a frente B que fala da história do Brasil. No capítulo B1 nós vimos Proclamação da República, ali o governo da espada, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e aqui agora na frente B2 nós vamos ver a República Oligárquica. Só para contextualizar, o Brasil vai passar pelo período imperial, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e em 1889 vai ter a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca. Aí se inicia a Primeira República Brasileira, que vai de 1889 até 1930, quando toma poder Getúlio Vargas. Nesse período, a Primeira República, ou República Velha, ela vai ser dividida em duas: República da Espada e República Oligárquica. República da Espada comandada pelos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que vai de 1889 a 1894. De 1894 a 1930, a gente vai ter a República Oligárquica, que é essa daqui que a gente vai tratar hoje, beleza? Só para deixar claro, o conteúdo que for estudado aqui vai estar nas páginas 100 a 110, beleza? Gente, para vocês terem uma noção, o Brasil ele adotou o sistema federalista na Constituição de 1891, que é a Constituição dessa República. Então você vai ter o país, Estados Unidos do Brasil, na época não era a República Federativa do Brasil, eram os Estados Unidos do Brasil. Dentro do país você vai ter vários estados, tanto é que na federação a soma desses estados é que forma o país, e dentro desses estados você tem os municípios. Então você tem vários municípios que somados formam os estados, que somados formam o país, beleza? Dentro dos municípios nós temos os coronéis. Dentro dos estados vai ter as famílias mais poderosas desses coronéis, vão ser os caras que vão tomar o poder como governadores. E aqui dentro do país, na esfera federal, você vai ter o presidente da república, certo? Só saiba disso daí porque nós vamos tratar alguns termos aqui que vai ser mais fácil se você tiver isso daqui em mente, beleza? Então primeiro, o que é oligarquia? Oligarquia é o governo de poucos, onde um grupo seleto está no poder. Quem é esse grupo aqui na nossa república? Esse grupo vai ser o dos grandes latifundiários, dos grandes donos de terra, seja dos plantadores de café, seja dos produtores de leite. Então aqui na política nacional, a política do Brasil vai seguir o interesse de dois grandes estados, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, que é um grande produtor de café, e Minas Gerais, que vai ser um grande produtor de leite. Não é à toa que a República Oligárquica vai ser conhecida como República do Café com Leite também, beleza? Aqui você vai ter um termo que é o coronelismo. O que é o coronelismo? Então, o coronelismo tem a ver com os coronéis. Coronéis são grandes proprietários de terra que têm uma forte influência sobre uma cidade ou sobre uma localidade ali, beleza? Então todos aqueles que trabalham para ele, que vivem sobre a influência dele, vão ser controlados ali, seja pelo poder econômico dele, seja pelo poder político ou, entre aspas, militar. Coronel vem desde lá do Império. Lembra que você tem o primeiro reinado, Dom Pedro I, o segundo reinado, Dom Pedro II, e na transição do primeiro para o segundo você tem o período regencial. É nesse período regencial você vai ter um regente chamado Padre Feijó, que ele vai criar a Guarda Nacional. Então ele vai armar parte da população, então você vai ter os grandes proprietários como chefe de pequenas milícias. Então ali mais de 70% da população brasileira era do campo, era agrária, então imagina o poder desses grandes proprietários de terra. E esses caras, eles vão comandar pequenos exércitos, pequenas milícias. E essas milícias vão obedecer a ele e ele vai ganhar o termo de coronel. Então o coronel vem desde lá do Império e com o tempo o coronel só foi ganhando força e mais influência sobre a população. Tá? Então ele pode ser tanto aquele padrinho, o padrinho do seu filho, ele pode ser aquele cara que te faz favores, te arruma um emprego, arruma uma casa, comida, roupa, te dá proteção. Então você tem essa relação de clientelismo com o coronel, essa relação de benefício, ou você tem também o temor, porque ele é o cara que tem capangas e tem jagunços, e se você desobedecer ele, você vai ser punido. Você pode ser ameaçado, espancado, morto, certo? Então o coronel é essa figura poderosa nas pequenas regiões brasileiras, principalmente no Nordeste. Coronelismo, então, tem a ver com essa prática dos coronéis. E o voto de cabresto? O voto de cabresto vem disso. Porque o coronel, ele vai dizer, olha, você tem que votar em fulano.
Então você vai ter que votar em fulano, porque se você não votar, você vai sofrer o peso do poder do coronel. Naquela época, Constituição de 1891, o voto não era secreto, o voto era aberto. Então ele tinha como saber em quem você votou ou deixou de votar, certo? Sendo assim, você tinha que seguir as orientações dele, porque se não seguisse, ele poderia te perseguir. O voto de cabresto, então, é isso. Cabresto é aquela corda na qual você amarra o cavalo, por exemplo, para você guiar a direção que ele tem que seguir. Então, o eleitor, o povo, ele era guiado às urnas, ele, óbvio que não usava corda, beleza, gente? Mas é só para você ter uma noção. O eleitor ele era acompanhado até a boca da urna, junto com o jagunço do coronel, por exemplo, para ver se ele realmente iria votar no candidato que o coronel tinha escolhido. Por isso o voto de cabresto, porque o coronel guiava a vontade da população para votar nesse ou naquele candidato. Tá? Além disso, as eleições da época era cheia de fraudes. Então você vai ter mais de um voto por eleitor, você vai ter eleitores falecidos votando, você vai ter rasuras em atas, então você vai ter uma série de fraudes, como por exemplo urnas sumindo, que vão caracterizar esse período eleitoral. Tá? Aqui, política do café com leite. Então você vai ter dois grandes estados, né, que vão ditar as normas políticas do Brasil nessa época. Você vai ter São Paulo e Minas Gerais. São Paulo é um grande produtor de café. Minas Gerais é uma grande produtora de leite. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, né? Tem 60% das exportações da época era responsabilidade de São Paulo. Por outro lado, Minas Gerais também é o segundo estado mais rico do Brasil, mas ele é o primeiro estado em população. É a maior população brasileira, consequentemente, a maior zona eleitoral do Brasil. Então a aliança entre São Paulo e Minas Gerais vai ficar conhecida como política do café com leite. Óbvio que não englobava só esses estados. Você tinha ali o Rio Grande do Sul, a Paraíba, o Rio de Janeiro, vários outros estados que davam um certo apoio. Mas você vai perceber que dos 12 presidentes brasileiros nesse período, né, no período da República Oligárquica, 9 foram paulistas ou mineiros, 5 paulistas, 4 mineiros, um paraibano, um gaúcho, um carioca, certo? Então você vai ver a supremacia dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Por isso, política do café com leite, ok? Fund loan. Fund loan, se o inglês do professor tiver mais ou menos, seria um financiamento, um acúmulo de empréstimos, beleza? Então, acumular empréstimos, unir empréstimos. Vamos lá. Em 1898, você vai ter o segundo presidente da República Oligárquica, certo? O quarto presidente do Brasil, que é Campos Salles. O Campos Salles ele vai assumir o Brasil e ele vai pegar um cenário econômico desastroso. O Brasil ele vai estar sofrendo ainda com os efeitos da crise do encilhamento lá do Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda do Marechal Deodoro da Fonseca, beleza? E o Brasil ele vai estar com uma grande dívida externa, uma grande inflação também. Então essa dívida externa, nesses 10 anos de República Brasileira, a dívida externa cresceu 53%. Então o Brasil está devendo muito para estrangeiros, ok? Quando você deve, você é devedor. Quando você tem que receber alguma coisa, você é credor. Então o Brasil era devedor, esses estrangeiros eram credores. E o Brasil ele tinha vários credores. Credor A, B, C, D, F, G, Y, Z. Vários credores. E esses credores vão obrigar o governo brasileiro a ir lá para a Inglaterra, lá em Londres, para renegociar essa dívida. Então, você vai ter uma família de banqueiros gigantesca na Inglaterra, que é a família Rothschild. Essa família ela vai comprar a dívida brasileira. Então ela vai pagar todos os credores brasileiros, o Brasil vai ficar livre de tantos credores, e o Brasil vai ter uma dívida só, né? Uma dívida grande, gigantesca, com a família Rothschild. Beleza? Então o Fund loan foi isso. Foi juntar todas essas dívidas em uma só. Agora o Brasil não deve para A, B, C, D, F, G, H, I, X, Y, Z. Não, o Brasil deve para uma pessoa só, que é o Banco Rothschild, ok? Então o Fund loan foi isso, com o governo de Campos Salles. Política dos governadores. Como eu disse, você tem o Brasil, né? Hoje você tem o Brasil, 26 estados mais o Distrito Federal. E cada estado tem as suas cidades, beleza? Isso é um sistema federativo. Na época, muito parecido, você tem o Brasil, vários estados e dentro dos estados as cidades, certo? Política dos governadores é quando o presidente da República vai conversar com os governadores de cada estado e eles vão fazer um acordo.
O presidente da República diz o seguinte: olha, eu, como presidente do Brasil, não vou encher o saco de vocês. Eu não vou intervir no seu estado. Você aí, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, faça o que você quiser. Eu não vou te encher o saco, eu não vou intervir no seu estado. Além disso, se você quiser que eu nomeie um funcionário ou outro, é só você me indicar o nome do funcionário que você quer, do funcionário preferido das oligarquias da sua região, que eu vou nomear. Beleza? Beleza. Em contrapartida, eu quero um favor. Eu quero que vocês apoiem todos os meus atos como presidente. E eu quero ainda mais, eu quero que você, governador, converse aí com os seus coronéis, para que, utilizando do voto de cabresto, eles forcem a população a eleger os meus aliados. Então vai ter eleição aí, eu quero que ele eleja o candidato a presidente que a oligarquia quer, eu quero que ele eleja os deputados e senadores que são aliados dessa política do café com leite. Tá? Então você percebe que a política dos governadores, os governadores vão fazer um acordo com o presidente e eles vão se ajudar. Então olha a estrutura de poder que está sendo criada. Você tem aqui os coronéis que mandam no povo e o povo elege os representantes, certo? Então aqui os coronéis eles vão eleger um governador para cada estado. Esses governadores, por meio da política dos governadores, eles vão ter uma certa harmonia ali com o presidente, né? Um não enche o saco do outro, um apoia o outro. E aqui na presidência, no âmbito nacional, vai ter uma alternância de poder ali entre São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Beleza? Então você vê que com a política do café com leite, política dos governadores, coronelismo, voto de cabresto, você tem uma estrutura de poder que vai manter esses poucos grandes proprietários de terra no poder. Você vai manter esse pessoal, essa oligarquia no poder. E a oposição não tem vez. Se você é a oposição, você não vai conseguir se eleger. Ah, Cezão, mas e se conseguir se eleger? Eles pensaram nisso. Se você conseguir se eleger, eles criaram uma comissão verificadora de poder. Então é o seguinte, dentro da Câmara dos Deputados, vai ter a comissão verificadora de poder, que é um grupo de deputados, eleito pelos outros deputados, para fazer parte desse grupo, dessa comissão. E qual que é o papel dessa comissão? Analisar se quem foi eleito pelo povo pode ou não tomar posse. Então é o seguinte, a comissão vai analisar, fulano foi eleito, fulano é aliado? É, então o fulano pode tomar posse. Ciclano foi eleito, ciclano é aliado? Não, ciclano é oposição. Então vamos inventar algum fator para esse filho da mãe não tomar posse, certo? Ele foi eleito, mas ele não vai assumir o cargo, porque a comissão verificadora de poder vai dizer que teve alguma irregularidade, vai dizer que teve alguma fraude e vai impedir ele de tomar posse. Percebeu como que é o sistema? O sistema vai manter a oligarquia no poder e não vai dar brecha para nenhum sujeito da oposição se infiltrar nesse esquema. Certo? Gente, para finalizar, é bom saber da campanha civilista. Então, você tinha o ano de 1906, o presidente era Afonso Pena. Afonso Pena era para ser presidente do Brasil de 1906 a 1910. Só que ele acaba morrendo em 1909 e o vice dele, um carioca, chamado Nilo Peçanha, vai assumir. Nesse período, você já vai ter um período de preparação para as eleições, certo? Para as próximas eleições, para ver quem seria o presidente do Brasil de 1910 a 1914. Minas Gerais vai apoiar o gaúcho Hermes da Fonseca. Ele era marechal, ele era do exército, era um militar. Então você vai ter um militar, Hermes da Fonseca, apoiado pelo Partido Republicano Mineiro. E São Paulo, pela lógica da política do café com leite, teria que apoiar o Hermes da Fonseca também. Só que São Paulo não apoia. Os grandes produtores de café de São Paulo já não tiveram uma boa experiência com o governo ali da República da Espada e não queriam um novo militar no poder. Então eles decidiram romper com Minas Gerais e escolher o seu próprio candidato. Sabendo disso, o Partido Republicano da Bahia resolveu lançar o nome do Rui Barbosa. Lembra do Rui Barbosa? Ministro da Fazenda do Deodoro da Fonseca, o cara da crise do encilhamento. Só que não é só isso. Ele era uma figura muito popular no Brasil. Ele é um dos maiores juristas que o Brasil teve. Em 1907, alguns anos antes, ele foi lá para a Holanda, em Haia, né? Confederação de Paz de Haia, e Conferência de Paz de Haia. E ele foi um dos diplomatas que mais brilhou no evento. Ele era um grande orador, um grande diplomata também.
E ele representou de maneira brilhante o Brasil, tanto que ele ganhou o nome de a Águia de Aia. Então você vai ter uma figura muito popular, que é o Rui Barbosa, contra o Hermes da Fonseca. Rui Barbosa apoiado por São Paulo e Minas Gerais, o Hermes da Fonseca apoiado, Rui Barbosa apoiado por São Paulo e Bahia, e o Hermes da Fonseca apoiado por Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Aí que entra a questão, porque o Hermes da Fonseca era militar e o Rui Barbosa era civil. Civil é todo aquele que não é militar, é gente como a gente, tá? Por isso campanha civilista, porque o Rui Barbosa era civil. Dizem alguns historiadores até que essa foi a primeira campanha para presidente do Brasil de verdade, porque todos os outros foram eleitos ali nos bastidores. O Rui Barbosa foi o primeiro a percorrer o Brasil realmente, fazer uma campanha, discurso, palanque, comício, conversar com o povo. Só que o Rui Barbosa não consegue vencer. Devido ali, né, a todo esse sistema oligárquico e as fraudes, Hermes da Fonseca ganha a eleição. O governo de Hermes da Fonseca vai ser marcado na economia pela manutenção da ajuda aos cafeicultores, né, por esse conservadorismo aí de apoiar só café, só café, só café, e pela política das salvações. A política das salvações é o seguinte, ele vai intervir fortemente nos estados. Então o estado de São Paulo tem uma oligarquia, certo? Essa oligarquia apoia o presidente? Não. Se sim, mantém a oligarquia. Se não, o exército intervém lá, acaba com essa monarquia, tira ela do poder e coloca uma outra que apoia. Percebeu como funciona a política das salvações? Se você concorda, ok. Se não concorda, eu tiro essa oligarquia do poder e coloco uma outra que me favoreça. Gente, esse é o conteúdo aqui do capítulo B2, República das Oligarquias, e nas próximas aulas, quarta-feira, eu prossigo com o conteúdo, tá? Conteúdo da página 100 a 110, exercícios de 1 a 11. Façam os exercícios e me mandem a foto por WhatsApp, ok? Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.